Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Bezerra de Menezes. Aqueles que chegam aqui pela primeira vez, sintam-se acolhidos e confortados em seus corações. E todos os outros que já frequentam também são muito bem acolhidos. Tem alguém hoje aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Precisando de alguma informação, alguma orientação, nós podemos conversar após a palestra, tá bom? E antes que eu esqueça, hoje no final da palestra nós teremos um bolo comemorativo ao aniversário da casa. A casa fará amanhã 32 anos e hoje a gente vai cantar parabéns para essa casa de Bezerra de Menezes, tá bom? Hoje nós teremos aqui o Alcides, ele irá nos falar sobre individualidade. E esse palestrante é um nosso amigo da casa, que a gente sempre fica muito feliz quando ele retorna. Então, que a gente possa estar aqui conectado com tudo que a gente vai escutar no dia de hoje. Eu vou fazer o preparo do livro Pão Nosso. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. A lição é estações necessárias. Deixa eu botar o óculos, porque sem óculos não consigo ler. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o exterior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificará a estação em que te encontras e estará informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Então agora, irmãos, já harmonizados, após a música serena, após as palavras de Emmanuel, discorrendo sobre os atos dos apóstolos, então que possamos estar aqui com nossos bons pensamentos, bons sentimentos, para que possamos participar do estudo dessa tarde, se possível, palavra por palavra, para não nos perdermos, para não viajarmos. Então, que estejamos aqui, nessa casa, que Bezerra de Menezes nos acolhe, nos abraça, e toda essa pleiade de espíritos, trabalhadores incansáveis da seara bendita, que nos estendem a mão. Que a tua paz, mestre querido, possa se fazer presente aqui nesse espaço, nesse ambiente, em nossos corações,
junto ao Alcides, que irá trazer para nós o fruto do seu saber, e que estejamos juntos nessa caminhada de renovação interior. Obrigada, Senhor, que assim seja. Sou eu? Bem, gente, boa tarde. Opa, que bom, estou vendo que todo mundo está animado. Isso é ótimo. Olha, porque Deus não quer ver ninguém triste. Deus não quer ver ninguém triste. Deus não quer ver ninguém sofrendo. O ano está começando hoje para mim, porque é a primeira palestra do ano. Então, para uns o ano começa depois do carnaval. Para a gente, no meu caso, começa na primeira palestra do ano. E eu fico muito feliz em ver a casa repleta. E isso é muito bom para todos nós. Porque a casa está repleta nos alegra. Isso assinala que existe um desejo enorme dentro de cada um de nós de encontrar a resposta para a seguinte pergunta: qual é o sentido da vida? A gente observa que o grande desafio hoje da humanidade está nas questões psicológicas. Por que nas questões psicológicas? A gente observa que durante a Revolução Industrial, com o avanço da tecnologia, se achava que a tecnologia daria resposta a todas as questões existenciais. E a gente já sabe que não é bem assim. A gente hoje ouve falar em inteligência artificial. E muita gente se angustia, se desespera, se aflige com a inteligência artificial. Meus amores, quem cria a inteligência artificial é o homem. Recentemente, um colega professor de filosofia estava num debate com os alunos na aula. Só que ele tinha que sair e eu tinha que entrar. Aí ele fez assim: Alcides, me ajuda que eu estou perdido. Eu disse: meus filhos, prestem bem atenção. Vocês já viram leão fazer poesia? Não. Vocês já viram macaco fazer oração? Não. Vocês já viram cobra fazer pesquisa científica? Também não. O que isso quer dizer? Que criação artística, criação filosófica, pendor religioso e criação científica são características de quem? Do animal ou do homem? Do homem. E quando a gente estudou lá na escola o darwinismo, a gente viu lá no darwinismo materialista e ateu que a evolução se dá do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o homem. Opa! Vem aí o primeiro desafio para vocês. O homem é posterior ao vegetal e ao animal, não é isso? Pergunto a vocês: os vegetais e os animais são seres vivos? Sim, então a vida é anterior ao homem. Aí vem a pergunta: se a vida não é obra do homem, é obra de quem? Ah, de Deus. Opa, ótimo. Então chegamos à conclusão que a vida é obra de... Mas retomando a questão tecnológica, o grande gênio da canção popular brasileira, Gilberto Gil,
Lá nos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, ele compôs uma belíssima canção que era chamada O Cérebro Eletrônico. E ele dizia assim: o cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, porque ele é mudo. Porque só eu posso chorar, só eu posso amar. Então a inteligência artificial vai fazer quase, mas ela não será dotada do sentimento. Então vocês estão vendo que inteligência e sentimento diferem homem do mineral, do vegetal e do animal. Opa! Vamos nós aqui de novo. Porém, temos um outro desafio. Já aceitamos que Deus criou tudo que existe. Agora veja bem. Para que Deus nos criou? Deus nos criou porque na pauta do que fazer ele falou: bom, já que eu não tenho o que fazer, vou criar esses caras para eles ficarem e eu dando chicotada nele. Não foi isso que Deus... Não. Vamos nós aqui agora de novo. Deus nos criou para quê? Pergunto, aquela moça bonita está com a filhinha no colo. Ela quer ver a filha dela sofrer? Não. Quem aqui quer ver um filho, um neto, um ente querido sofrer? Ninguém. Então você acha que Deus te criou para sofrer? Será que Deus é sádico a ponto de querer que a gente sofra? Não. Bom, então se Deus não quer que a gente sofra, qual é a condição da gente ser feliz? É o amor que mexe com a minha cabeça. Ou seja, desde que o mundo é mundo, desde o Oriente ao Ocidente, em todas as civilizações, os verdadeiros mestres ensinaram que o único caminho que leva à felicidade é o... Ah, seu Alcídio, o senhor não sabe que eu passei na mão daquele miserável, daquele homem. Eu amei tanto aquela peste, aquela desgraça me fez sofrer. Homem não presta. Não é o que dizem as mulheres? Homens, vamos provar para elas que nós prestamos. Vamos fazer diferente das gerações anteriores. Afinal, prestamos ou não prestamos? Quando os homens se reúnem naquelas peladas de final de semana, reclamam das mulheres. Quando as mulheres se reúnem, reclamam dos homens. Afinal, qual é o problema? É o amor. Não o amor em si, mas na nossa incapacidade de amar. Nós não sabemos amar. Porque o dia que a gente aprender a amar, e quem aprende a amar, automaticamente aprende a ser amado. E nunca mais ingratidão, nunca mais abandono, nunca mais decepção e amargura. A plenitude será alcançada. E nós viveremos felizes. Mas, seu Alcides, tudo bem, eu estou convencido que Deus existe. Mas me disseram que quando eu morrer, eis aí o problema. A vida após morte. Meus amores, a OMS, Organização Mundial da Saúde, nós todos aqui, os mais antigos, como eu, crescemos ouvindo dizer que o homem é um animal racional. Não foi isso que nós crescemos a vida inteira ouvindo dizer? Pois bem, mas o conhecimento que se tem hoje é o mesmo de 10 anos atrás. Cada vez que você recuar, você vai ver que a grande transformação
é o conhecimento. Pasmem. Se tiver algum profissional de saúde, por favor, me corrija. Segundo a OMS, nós somos seres bio, psico, social e espiritual. Não tem mais essa conversa de animal. Nós somos ser bio, psico, social e espiritual. Opa! Então você já está vendo que existe uma mudança aí. Qual é a mudança? O espiritual. Ou seja, segundo a OMS, nós já não somos só matérias, somos também espírito. E mais, se tiver algum profissional de saúde, por favor, me corrija, que eu quero aprender. Eu não vim aqui ensinar, eu vim aprender. Segundo a OMS, recomendação expressa aos nossos médicos queridos não confundirem mediunidade com esquizofrenia. Não confundir mediunidade com esquizofrenia. O que significa isso? Que a OMS reconhece a mediunidade como um estado alterado de consciência, mas não patológico. Se há algum médium doente, é pelo mau exercício da mediunidade e não por ela em si. Por isso que é importante estar na casa espírita estudando mediunidade. Porque quando você estuda a mediunidade, você vai para uma prática feliz. Por que eu estou falando de mediunidade? Qual é o veículo que dá a todos nós a certeza de que somos espíritos? É a inteligência artificial? Não, é quem? A mediunidade. É ela que dá a todos nós, a certeza que nós somos espíritos. E outra coisa, ao longo do tempo, médium foi confundido com bruxo, mago, feiticeiro. O que era um médium? Um ser humano como outro qualquer. Mediunidade não traduz evolução. Pelo contrário, para todos nós, a mediunidade é oportunidade do despertar da consciência. Para quê? Para a realidade espiritual da vida. Vocês todos que aqui estão, perguntem ao padre o que é a vida espiritual. Perguntem ao pastor o que é a vida espiritual. Perguntem aos nossos médios de outras religiões o que é a vida espiritual. Então o grande problema da humanidade está aí, desprezada, negada, irreconhecida. A realidade espiritual da vida é ela que dá sentido à vida de cada um de nós. Porque se viver fosse apenas nascer, crescer e morrer, que graça teria viver? Nenhuma. Mas seu Alcides, tudo bem, agora eu reconheço que Deus existe. Agora eu reconheço que eu sou um espírito. E o que fazer com isso? Meus amigos, vamos nós aqui, vamos buscar lá atrás. Lá atrás. Nós vimos uma época, lá na antiguidade, que quando o homem começa, mineral, vegetal, animal, homem. O que diferencia o homem do animal, do vegetal e do mineral? A consciência. Exatamente no reino hominal, que a consciência desperta e mais, se individualiza. Porque quem evolui, passando pelo mineral, passando pelo vegetal,
passando pelo animal até chegar no homem, é o princípio espiritual. E é no reino hominal que ele se individualiza. Ou seja, é no reino hominal que a sua individualidade canta. Agora, entre o animal e o homem, existe um intermediário, os elementais. Eles estão à interface entre o homem e o animal. Aí vem um detalhe. Disse Jesus: na casa do Pai tem muitas moradas. O que ele quer dizer com isso? Muitos planetas ou muitas dimensões espirituais? Muitos planetas e muitas dimensões espirituais. Você se lembra, quando você foi à escola, disseram para você que houve uma época que o homem acreditava no geocentrismo. A Terra é o centro do universo. Depois Ptolomeu mostrou o heliocentrismo. O Sol passou a ser o centro do universo. Porém, Albert Einstein, vou abrir aqui um parêntese. Gente, ontem eu fui à padaria lá perto de casa e veio uma amiga nervosa. Seu Alcides, que foi, minha amiga? Ai, que bom encontrar o senhor. O que houve, minha amiga? Eu estou nervosa, mas por quê, minha querida? Eu amanhã tenho que fazer uma palestra e ainda não consegui. Minha filha, calma. Qual é o tema da palestra? Muitos chamados, poucos os escolhidos. Minha filha, preste bem atenção. Quando Allan Kardec foi naquela reunião mediúnica, o espírito Zéfiro disse para ele: você foi o escolhido. Zéfiro disse para Kardec que ele foi chamado ou que ele foi escolhido? Que ele foi? Por quê? Missionário. Os espíritos missionários são? Nós todos que aqui estamos somos chamados. Os escolhidos não quer dizer que os escolhidos não possam errar. Napoleão Bonaparte foi um escolhido, fracassou. Hitler, outro escolhido, fracassou. Né? Em todos os campos da ciência, da filosofia, da religião e da arte, passaram escolhidos. Por exemplo, Albert Einstein, um grande sacerdote, um grande missionário da ciência. Outro grande sacerdote, outro grande missionário da ciência, Albert Sabin, Albert Schweitzer. Perguntaram a Sabin: patenteia que você vai ficar rico. Ele disse: não, isso não me pertence, isso é da humanidade. Olha o desprendimento. Diferente de muita gente aí que cria rádio, emissora de rádio e televisão em nome da religião e bota um troco no nome dele. Ele disse: não, isso não me pertence. Isso é um patrimônio da humanidade. Missionário da ciência. Porém, o Einstein, o nosso querido amigo Einstein, um dia disse o seguinte: o universo é curvo, fechado e ilimitado. Olha que coisa estranha. Curvo, fechado e ilimitado. Se é fechado, não pode ser. Mas ele disse que ele estava certo. Só que Carl Anderson, em 1920 mais ou menos, descobriu o seguinte: que o que nós chamamos de universo não é universo, é apenas uma meta-galáxia. O que significa isso? Que existem outras metas-galáxias espalhadas pelo universo sem fim, com característica de espaço e tempo diferente da nossa. Então vocês imaginem que os terráqueos mandem uma máquina, uma comitiva qualquer a um planeta que tenha noção de espaço e tempo diferente da nossa. Quando ele chegar lá, ele vai ver alguma coisa? Não, ele vai voltar e vai dizer que o planeta não é habitado.
Vocês estão vendo que o bagulho é doido, como diz a garotada, e é mesmo. Para vocês terem outra ideia do avanço dessas questões. Quando Einstein, Max Planck disse o seguinte: há um domínio incriado de energia de onde tudo provém. Vou repetir, Max Planck, um dos pais da teoria quântica. Há um domínio incriado de energia de onde tudo provém. Você lembra que Kardec falou no fluido cósmico universo? Que é o fluido cósmico de onde tudo provém. Então o que Max Planck falou que era um domínio incriado de energia de onde tudo provém, Kardec chamou de fluido cósmico universal. Só que antes de Planck, o domínio energético incriado de onde tudo provém, muitos chamaram de éter. Daí você ouvir falar em matéria eterizada, a quinta essência da matéria. Porque o nosso amigo falou que a água, ar, fogo e terra. Tudo era água, ar, fogo e... Aí surgiu o quinto elemento, o éter. Porém, voltamos ao Einstein. O Einstein, nos seus estudos, percebeu que no comportamento da luz não podia haver o éter. Aí surgiu o conceito de campos energéticos. Vocês estão vendo por que você ouve André Luiz falar, ouve Joana de Anjos falar? É por causa disso, gente. Kardec não falou nisso porque essas ideias são posteriores a Kardec. Eu ainda ouço muito espírita imbecil. Kardec está ultrapassado. Vai estudar, meu filho. Vai ler nas entrelinhas, desgraçado. Vai aprender, para de macaquice. Lá no Kardec, o espírito disse a Kardec: a matéria existe em estado que não suspeitais. Está lá, o espírito falou para Kardec: a matéria existe em estado que não suspeitais. Você foi à escola e aprendeu sólido, líquido e você acredita que só existem 3 estados para matéria. Você tem televisão de plasma? É o 4º estado da matéria. Onde você reconhece 11 estados para a matéria. Eu pergunto a vocês, esses 11 estados da matéria são percebidos por nós? Não. Vamos avançar mais um pouquinho. Hoje eu quero criar confusão na sua cabeça. Então, os campos energéticos, campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético, são domínios de energia. Opa! Você disse assim: o espírito não é matéria. Não foi isso que você aprendeu? O espírito é diferente de tudo que nós concebemos como matéria. Mas ele é alguma coisa? É. Ele é um tipo de matéria quintessenciada. Para nós não é, mas para eles é. Resumindo a tampa do caixão. Então, professor Alcides, o que são os espíritos? Seres humanos, como cada um de nós. Ah, seu Alcides, todo e qualquer espírito é um ser humano. E qual é o ser humano que não quer ser feliz? O obsessor também quer ser? Não tenha medo dele. Ele só quer teu amor, o teu carinho. Então todo e qualquer espírito é um ser humano. Mas, seu Alcides, e o Exu e a Pombagira são seres... Pelo poder do pensamento e plasticidade do perispírito, ele se apresenta da forma que ele quiser. Até porque, como estamos em vários níveis de consciência, se o Bezerra de Menezes chegar no terreiro e disser assim: eu sou Bezerra de Menezes, alguém vai dar atenção? Mas se ele disser: eu sou o Exu das Encruzilhadas, vão dar atenção? Vão.
Porque se há uma coisa que é respeitada, é a convicção de cada um. Não desdém da convicção de ninguém. Toda religião é boa quando a gente compreende e pratica os fundamentos dessa doutrina. E aí, com isso, pasmem, Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda ensina pra gente que a história da humanidade registra em torno de 15 mil guerras. 80%, isto é, 12 mil, são de motivo religioso. As religiões fracassaram porque criaram fanáticos, não criaram mentes, consciências livres. Fanatizaram o homem. E o homem se fez cego. Reparem, no início o homem temia a Deus. Eu sou temente a Deus porque eu tenho medo de Deus me punir ou castigar. Então parte da colheita eu oferecia para Deus. Aí o rei, muito esperto, percebeu: pai, eu quero enriquecer, então parte da sua colheita eu ofereço agora ao rei, porque o rei é o abençoado divino. Porém veio Jesus e disse: epa, ninguém vai ao Pai senão por mim. O que o sacerdote do templo pensou? Opa, se ninguém vai ao Pai senão por ele, eu, sacerdote, estou fazendo aqui o quê? Nada, manda matar esse cara. Mata esse cara. Quem está tirando o poder do sacerdote? Reparem, há mentes que, se você não puser um retrato aqui, se você não puser uma cruz aqui, o cara não consegue se concentrar para rezar. Há pessoas que só acreditam que Deus está na luz da vela. Então deixa o cara acender a vela e rezar daquele modo, meu Deus do céu. Você que já está mais esclarecido, está compreendendo que aquele cara precisa daquilo. Jesus, Deus não abandona aquele cara por causa disso, não. O erro, se eu disser aqui, ó, Deus está nesse óculos, Deus está nesse óculos, mas se ela disser Deus está nesse copo, Deus está nesse copo, mas se ela disser Deus está no microfone, ele está no microfone, está, porque Deus está em todas as coisas. A nossa individualidade, à medida em que entenda por individualidade o espírito, à medida que o espírito vai evoluindo. Eu me lembrei hoje de uma canção do Gonzaguinha, lá nos anos, do começo da carreira, lá nos anos 69, 70. A canção tinha um título de Mundo Novo, Vida Nova. E ela dizia mais ou menos assim: vou buscar um mundo novo, vida nova, e ver se dessa vez eu faço um final feliz. Deixar de lado o verso usado, o canto antigo, vou dizer adeus. Adeus às velhas, superadas, arcaicas formas de amar e de viver. Mas para eu dar a Deus essas coisas, é alguém que vai me obrigar? Não. A minha consciência livre se abre às novas concepções do viver. Porque cada um de nós que aqui está, não importa se nesta, mas em outra encarnação, com certeza, acendeu uma velhinha, porque era a nossa forma de crer. Repara que lá no início de tudo, o homem prestava reverência ao sol. Por que ele prestava reverência ao sol? Porque existe corpo mais brilhante para nós terráqueos que o sol? Não. Então ele olhava e dizia que o sol era Deus, mas Deus não é o sol. Deus é o princípio criador de todos os sóis. Aí o outro olhava e via Deus na água dos rios. Cultuava o quê? A água do rio. A outro via Deus nas florestas. Cultuava o quê?
as florestas. Como em tudo tem os desequilibrados, aqueles que achavam que sacrifício de animais e de homens também serviam para aplacar a ira dos deuses. Essas concepções já estão superadas. É isso que a nossa individualidade vai nos levando a superar as velhas e arcaicas formas de amar e de viver, de tal modo que eu posso dizer que a vida é nova, porque eu sou um homem novo. Opa, eu falei a vida é nova porque eu sou um homem novo. E o que é tornar-se um homem novo? Nascer de novo. Porque reencarnar é um fenômeno biológico, mas tornar-se um homem novo é a afirmação da individualidade de cada um enquanto ser espiritual. Vocês estão vendo como a vida é bela? Vocês estão vendo como Deus, na simplicidade, convida a cada um de nós a ser apenas isso, melhor. Melhor expressão do divino que está em nós. Mas espera aí, seu Alcides. Tudo bem. Deus está em mim ou Deus vive em mim? Tem diferença? Tem. Deus está no cachorro? Está. Deus vive no cachorro? Não, porque o cachorro não tem consciência. À medida em que a minha consciência vai despertando e minha individualidade enquanto espírito vai se firmando, Deus vai vivendo cada vez mais em mim. Aquilo que Paulo de Tarso falou, de tal modo identificado com o Cristo, que já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em... Ele falou Cristo, ele não falou Jesus. É outra questão séria. Nas escolas iniciáticas do passado, Cristo era o mais elevado grau de consciência. Então todos nós evoluiremos um dia, firmando e afirmando a nossa individualidade, de tal modo que já vencemos o mineral, já vencemos o vegetal, já vencemos o animal, venceremos também o hominal. Nos tornaremos anjos e depois arcanjos. Estados de consciência. Reparem, não há igreja que vai me tornar santo. Os padres da Inquisição foram santificados, mas eles serviram a igreja, não serviram a Deus, é diferente. Tem muita gente que acha que puxando o saco de médium, de presidente de casa espírita, de diretor de casa espírita, de pastor na igreja, de mãe de santo ou pai de santo lá, vai comprar Deus. Não vai não. Você é que tem que fazer o trabalho da sua evolução. Só você e mais ninguém. Não adianta botar a culpa dos seus problemas na sua sogra, no seu genro, na sua nora, no seu marido, porque foi ele que você escolheu. Não adianta botar a culpa na esposa, foi ela quem você escolheu. Não é isso, minha amiga? A escolha de cada um de nós. E reparem, à medida em que eu vou evoluindo, qual é a escolha que eu faço? Qual a escolha que eu faço? Servir a Deus. Aí é que entra um pouco do budismo. Buda falava que o desejo era quem felicitava o homem. O que significa o desejo? O ego. É o ego. O ego tem que ser domado. Lembra aquele cavalo lá no rodeio? Isso, o ego é aquele cavalo rebelde. Uma vez domado, você realiza a montaria
e chega ao final feliz. Mas se o cavalo prevalece, o cavaleiro cai. Exatamente essa é a figura. Então, se nós domarmos 5 sentidos, se nós domarmos o ego, nós afirmaremos a nossa individualidade como seres espirituais. Aliás, o padre Teilhard de Chardin, que além de padre, era paleontólogo. O padre Teilhard de Chardin, que além de padre, era paleontólogo, um dia disse: não somos seres humanos vivendo experiências espirituais, mas seres espirituais vivendo experiências humanas. Nós somos seres espirituais vivendo experiências, assim como um dia fomos seres espirituais vivendo experiências minerais, depois continuamos seres espirituais vivendo experiências vegetais, depois seres espirituais vivendo experiências animais. Hoje somos seres humanos. Então preste, hoje o ser espiritual vive as experiências humanas. Como a natureza não dá salto, preste bem atenção, que você veja, não existe um limite, uma transição. Por exemplo, é duro, cruel, o pai que estupra uma filha, ele se comporta como um animal. O homem que bate na mulher se comporta como um animal. O racista se comporta como um animal. O homofóbico se comporta como um animal, ainda que ele use o nome de Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer? Não faz pergunta difícil que eu não saiba responder. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não, então vamos continuar. Está tudo bem com vocês? Vocês estão vendo como é que o evoluir é o despertar da consciência e a afirmação da individualidade, que é o espírito. Aí eu pergunto a vocês, prestem bem atenção agora. Você consegue imaginar Buda tomando remédio tarja preta? Não. Você consegue imaginar Joana de Ângeles fazendo aborto? Não. Você consegue imaginar Francisco de Assis traficante? Não. Por quê? Porque eles já evoluíram a ponto de vencerem essas tentações. Então, cada um de nós que aqui está vai passar por provas e expiações para ceder ou resistir. Para resistir, não crie desculpas. Ah, é só hoje. Imagina que você é diabético e diz: minha mulher não está vendo, eu posso comer doce à vontade. Você está enganando quem? Né? O médico disse para aquele velhinho parar de fumar. Aí não tem ninguém em casa, o que ele faz? Vou dar uma pitadinha. Ele está enganando quem? Não é isso? Ah, não faça isso. É, meu amigo. Você está vendo, minha amiga? Para que a gente está no mundo? É para isso, mas o negócio é bom. E já está acabando. É 7 horas? Até 6. Até às 6, opa, 15 minutinhos de alegria. Então, gente, qual é o objetivo da casa espírita? Olha lá. Quando se compreender que o centro espírita é um reduto dedicado à paz, é um santuário para a comunhão com Deus, embora a ausência de
de símbolos e quaisquer outros sinais exteriores habituais nos institutos religiosos. Maior respeito e devotamento serão dedicados aos labores que neles têm lugar. Vou lhes contar uma história. Quando eu estava para casar, minha querida mãe disse-me assim: meu filho, você vai casar na igreja? Eu disse: não, só vou casar no cartório, eu não frequento igreja, não vou casar em igreja nenhuma. E minha mãe disse assim: que bom, meu filho. Que bom porque você não é batizado. Meu filho, olha que coisa estranha. Toda vez que marcava seu batizado, no dia do batizado você ficava doente, não podia ir para a igreja. E a última vez que eu quis batizar você, chegamos na igreja, a igreja estava fechada, porque o padre estava doente. Em suma, eu até hoje não sou batizado. Aí alguém vai dizer assim: então você é o quê? Não. O meu batismo está nas provas e expiações que eu passo. Aí é que eu sou batismo. Iniciação. Inir. Inir é um verbo que no grego significa ir para dentro. O que está dentro de cada um de nós? O Espírito. Então, quanto mais eu me identifico com a minha essência espiritual, eu me liberto dos ritos, dos dogmas, de sacramentos que não servem para porcaria nenhuma, embora respeitáveis. Aí eu gostei tanto de não ser batizado que nenhum dos meus 3 filhos, ninguém também foi batizado. Aí eu me lembro que a minha filha mais velha começou a passar mal. Aí minha sogra dizia: essa criança vai morrer pagando por culpa de você. Tá bom. Qual é o nosso batismo? A nossa iniciação espiritual. As provas e expiações. Quando eu transformo as provas e expiações em afirmação da individualidade, eu evoluí. E de maneira tal que eu aprendi a amar a Deus sobre todas as e ao próximo como a mim. Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão. Eu não preciso de padre, de pastor para adorar a Deus, gente. O padre e o pastor merecem todo o nosso respeito, mas eles não são condição infalíveis para a nossa felicidade. O médico também não é condição infalível para a sua felicidade. O presidente, o diretor da casa espírita, somos todos seres comuns, iguaizinhos aos outros. Necessitamos um do outro para, na troca de experiências, vencermos a nós mesmos. É isso que é o batismo. Aí um amigo meu disse assim para mim: ô Alcides, João Batista não batizou? Eu disse: meu filho, isso é o que disseram para você. Ninguém disse como era o batismo. Nas escolas iniciáticas antigas, o batismo tinha um simbolismo: o compromisso que você assumia no estudo e na prática da doutrina a qual você se filiava. Continuando, escutam sobre a casa espírita, escutem, erguido e mantido, erguido e mantido pelas vibrações mentais e realizações espirituais dos encarnados e dos desencarnados. O que ele está querendo assinalar? Que esta casa vai ser um lugar santo, se nossos pensamentos, nossos sentimentos forem santos. Não existe terra santa. Não vai dizer que Israel é terra santa. Isso é uma bobagem colossal. Parece que a criação de Deus é Israel. Não, a
terra toda é santa, porque toda ela é criação divina. Todos nós somos potencialmente santos. E o que é tornar-se santo? Despertar a consciência, viver na matéria como ser espiritual. Isso é que é tornar-se santo. Não há padre, não há papa, com todo respeito, que vá tornar um inquisidor santo. Não pode. Aqueles homens mataram, queimaram. E pasmem, o movimento espírita está assim de inquisidor. E é fácil identificar em alguns diretores de casa espírita e alguns médicos. Quem tem olhos de ver, vê. A arrogância, a soberba com que alguns, mesmo dentro da casa espírita, se comportam. É disso que ele está falando aqui. Olha o que ele diz. Atividades incessantes nele tem lugar, na casa espírita, desde aquelas de natureza transcendental, com os espíritos em aflição, que são acolhidos e recebem o pábulo da esperança, envolto na caridade, até os socorros aos viandantes carnais que se encontram desarborados. Meus amores, cada um de nós que aqui está não sabe, mas Bezerra de Menezes e todos os mentores da casa já está assistindo a cada um de vocês. Não se assustem, é realidade. Continua Manuel Filomeno de Miranda. Ainda muito desconhecida, a doutrina espírita é luz na treva da ignorância, proporcionando discernimento em torno dos objetivos essenciais da existência física e do intercâmbio que existe, mesmo inconsciente, entre os dois planos da vida. O que ele quer dizer com isso? Vocês lembram que Kardec disse que todo mundo é médium? Por que todo mundo é médium? Existe mediunidade sem pensamento? Existe mediunidade sem sentimento? Todo e qualquer ser humano pensa, todo e qualquer ser humano sente. Todo pensamento, todo sentimento são ondas. Toda onda obedece a um padrão de vibração. Então a onda que eu emito no meu pensamento, no meu sentimento, nas minhas ações, elas vão me colocar em sintonia com quem pensa, com quem sente, no mesmo padrão de vibração. Então, se eu sou fofoqueiro, quando eu dormir, eu vou sair do corpo e vou estar com Bezerra de Menezes? Não, vou estar com quem? Com os fofoqueiros como eu. Porque os semelhantes se atraem, como a física já provou isso. Os semelhantes se atraem, os opostos se completam. Outra coisa, imagina, eu Alcides, fofoqueiro maledicente, quando eu sair do corpo, vou encontrar Francisco de Assis. Vou encontrar quem? Ô, negão, tu tá falando mal de mim? Agora vem cá tentar contra comigo. Eu tô desencarnado e tu não. Aí eu acordo. Tive um pesadelo, teve mesmo. Consequência natural do que... Acho que foi a mortadela que eu comi antes de dormir, não foi não. É teu pensamento, teu sentimento. Meus amores, vocês estão vendo que quando se fala vigiar e orar, alguém pode vigiar estando desatento? O que a vigilância exige? Atenção. O que a oração exige? Atenção. E quem vigia, quem ora, está concentrado no foco. Então, se cada um de nós mantiver pensamento e sentimento em busca da afirmação da nossa individualidade. O que é a afirmação de nossa individualidade?
evolução moral e intelectual. Pergunto a vocês, mudar é fácil? Não. Se eu contar quantas vezes eu já me prometi emagrecer. Não é isso? Ai, só quem tentou mudar sabe como é difícil. Aquele que diz assim, hoje eu estou alegre, vou beber. Hoje eu estou triste, eu vou beber. O Flamengo perdeu um gol, eu bebo. O Flamengo perdeu o jogo, eu bebo. Então o cara tem sempre um motivo para beber, cria sempre uma desculpa. Porque mudar não é fácil. Eu estou com 71 anos. Se mudar fosse fácil, hoje eu já seria santo. Eu sou santo? Não. Vou precisar voltar muitas vezes? Vou. Até eu conseguir afirmar minha individualidade. Até quando eu conseguir me ver, me aceitar e viver como um filho de Deus que eu sou. A caminho da luz que nós todos estamos. E o que é estar a caminho da luz? É a luz do sol? Não. Luz aí, entenda-se. Deus é a luz. Porque eu posso enxergar no escuro? Eu só posso enxergar onde? Na claridade. E a claridade do divino é que me faz enxergar quem eu sou. Para que eu sou. É isso que ele está querendo dizer. Ah, meu Deus do céu. Você está vendo, professora, como é que o negócio é difícil? Ai, vamos continuar mais um pouquinho que o papo tá bom. Ai. No livro Transtorno Obsessivo, Bezerra de Menezes respondendo a Manuel Filomeno de Miranda. Miranda, somos o que cultivamos em nosso pensamento. Somos o que cultivamos em nosso pensamento. Semeamos ventos mentais e colhemos tempestades morais avassaladoras. Enquanto não nos resolvamos pela solução dos problemas íntimos. Gente, quais são nossos problemas? Recalque, remorso, trauma, complexo, frustração, mágoa, ressentimento. Quem não tem? Me diga aqui, quem de nós não tem recalque? Quem de nós não tem remorso? Quem de nós não tem trauma, complexo, frustração, mágoa, ressentimento? Pergunto a vocês, tem gente que chega até o cúmulo de ter ódio. Pergunto a vocês. Depois eu pego. Não quer vir. Se nós todos, aquilo que Joana de Ângeles e Jung chamaram de sombras, quais são as nossas sombras? Traumas, complexos, frustrações, mágoas, ressentimentos, ciúme, inveja, tudo isso que nós temos. Isso nos faz felizes? Não. Agora eu pergunto, isso está em mim ou foi ela quem botou em mim? Isso está em? Porque eu agi a favor ou contra a lei divina? Contra a lei divina. Você consegue imaginar Madre Teresa de Calcutá fumando maconha? Hein? Você consegue imaginar? Não. Você consegue imaginar Mahatma Gandhi cheirando cocaína? Não. Por quê? Porque ele não tem recalque, ele não tem remorso, ele não tem sombra. Repare aqui, a minha mão é um corpo opaco, não é? A luz bate. O que projeta aqui? Sombra. Mas se minha mão for transparente, a luz bate, o que ela reflete? Luz. Então a afirmação da individualidade é a gente se tornar corpos transparentes para nós transmitirmos a luz que vem do Criador. É disso. E à medida em que a luz, em que nós sejamos luz, reparem, é luz à noite ou dia? Dia. Por isso que quando eu evoluo e desperto para a claridade do divino,
eu caminho no dia. São esses simbolismos que as mensagens evangélicas trazem. A mensagem evangélica está mostrando isso no seu simbolismo. Outra coisa que a gente tem que entender, quando Jesus diz na túnica nupcial, vamos aqui, nós todos, pela natureza do pensamento, de sentimentos nossos, sempre com medo, sempre ansioso, sempre angustiado, sempre aflito. Qual é a aura? Qual é o campo energético que nós temos? Hein? Exatamente. Como é que você falou, minha amiga? Escuro, opaco. Mas se eu me torno um homem confiante em mim, lembra que Jesus disse, tens fé em Deus, tenha em ti mesmo. A gente tem medo da gente. A gente não acredita em nós mesmos. Aí vivemos pedindo a Deus coisas que nós podemos resolver. E aquilo que a gente pede e Deus não resolve, é porque a gente pode resolver. Não é porque Deus nos abandonou, não. Você está vendo, minha amiga? O ano começou bem, né? Começou bem. Meus amores, novamente, mais uma chance. Vocês parecem meus alunos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala, meu amigo. Se o cidadão compreender, entender realmente Deus é o nosso Pai, o comportamento dele para com Deus, na intimidade, de filho para pai, não vai mudar? Disseste muito bem. Se ele compreender que Deus está nele, repare, Deus está em mim, mas a partir do momento que minha consciência desperta, Deus passa a viver em... E o que é Deus viver em mim? Eu não tenho mais desejo. Meu único desejo é fazer a vontade de... Foi isso que Jesus disse. A minha fortaleza é fazer a vontade daquele que me enviou. Porque nós hoje, nós queremos que Deus satisfaça os nossos... Não queremos fazer os desejos de Deus. Seu Marco Charada. Fala não. Beleza? Então, meus amigos, aquilo para fechar o nosso tema de hoje. À medida que eu vou evoluindo, eu vou me tornando vazio, desapegado de mim mesmo. E vou me tornando pleno. O que é se tornar pleno? Deus é pouco ou é pleno? Então, à medida em que eu passo a me identificar com Deus, eu me torno também pleno. Aí, repara, vamos nós. Ó, me concentrei para tomar o passe. Aí, quando eu fecho os olhos para me concentrar, por que eu fecho os olhos? Para eu me desvincular do mundo exterior, eu sair dos 5... E eu tentar o quê? Interiorizar-me. Mas como a minha mente é inquieta, é desequilibrada, tem um macaco aqui dentro, numa loja de louça, eu fecho os olhos e fico perguntando, caramba, não paguei o cartão de crédito, não paguei a luz. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ir no mercado. Ai, meu Deus do céu, o Flamengo tem que ganhar hoje. Eu não consigo paz interior. Tá entendendo? Ai, aquela desgraçada não pagou de 50 reais que me deve. Aquela mocreia tá de olho no meu marido. Aquele sapato tá de olho na minha mulher. A gente não consegue relaxar a mente. Embora tenha fechado os olhos, mas a gente não domina a nossa mente. Então, à medida em que eu me individualizo, eu passo a dominar a minha mente. E quando eu domino a minha mente, lembra? Muitos buscam a espiritualidade através do yoga, da meditação, porque já não acredita em dogmas e ritos das religiões dogmáticas. Porque não levam a nada. Merecem respeito, porque há ainda seres que precisam dessas formas de crença. A gente que ainda precisa botar o despacho na esquina, são filhos de Deus que entendem Deus dessa forma. Então temos que respeitar. O cara precisa botar o despacho. É aquele cara que precisa botar a barquinha no mar para Iemanjá e ainda...
é o Deus que ele crê. E Deus está ali, se aquele homem for um homem de muita confiança. Porque Deus não está preocupado com a forma que eu creio, mas sim com a natureza dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. É isso que nós precisamos entender. Não basta dizer eu sou espírita, é preciso se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Um beijo no coração de todos. Como disse o Gonzaguinha, vou buscar um mundo novo, vida nova para fazer um final feliz para todos nós. Obrigado a todos vocês. Agradecemos muito ao... Agradece a mim, não, agradece a Deus que me deu essa oportunidade. Ai de mim se não fosse vocês. Porque vocês estão pensando, Deus vai dizer assim para mim, Alcides, o que fizeste do Espírito que eu te dei. Aí eu vou dizer assim, ó, da Tatiana, da Joana e do João Luiz, os três que eu tenho em casa, não. Cada frequentador de uma palestra é um filho de Deus que cabe a cada um de nós que está aqui orientar e esclarecer. Então é preciso que o palestrante seja uma mente aberta, universalista, porque Deus é universal, é todo. Está no templo budista, está no templo muçulmano, está na Umbanda, está no Candomblé, está no laboratório da ciência, está no centro cirúrgico, quando mãos amorosas operam o milagre da cura de um ser humano. Deus está em toda parte. E no juiz que usa a toga para honrar o mandato que recebeu, também está ali. Porque o político, a autoridade, seja ela quem for, estão atendendo o chamado divino. A vaidade é que fala alto e fracassam. Porque cada um de nós aqui também já foi político em outra encarnação. Por isso que está aqui hoje. Não esqueça. Pois é. Né? Obrigado, querida. Agradecemos muito ao Alcides pela palestra, pelo estudo, né, por esses momentos de reflexão. A gente sempre gosta muito da sua presença conosco. E agora nós vamos passar para a segunda parte. E é por isso que eu volto, que eu gosto de vocês. Bom, da reunião pública, que é o passe. Então peço a todos que continuem em seus devidos lugares e peço aos passistas para se posicionarem, por favor. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então, mais uma vez, vamos agradecer ao nosso Pai Criador a oportunidade de estarmos todos aqui reencarnados no planeta Terra, a oportunidade grandiosa, com a sua misericórdia, de estarmos aqui para evoluirmos em busca da felicidade, que a cada dia, a cada passo que nós damos, nós estamos nessa caminhada da felicidade. Então, Mestre querido, Mestre divino, que a todos ilumina, que a todos orienta, que a todos envia seus mensageiros para estarem conosco nessa caminhada. Agradecemos muito por essa casa existir, por essa casa nos acolher. Agradecemos a Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Miguel Porto, professor Eurípides Barçanufo e toda a equipe espiritual que trabalha nessa casa, que aqui nos acolhe, que aqui nos ampara. Então, agradecemos muito por estarmos todos juntos, estudando, trabalhando, fortalecendo nossos laços de afeto. Como o Dr. Bezerra nos fala, a frase, é trabalho, trabalhando-me. Então, que possamos ter isso em nossas mentes, em nossos corações, para essa caminhada do bem. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui viemos, todos aqueles que hoje aqui não puderam estar, e todos os nomes que estão nas caixinhas de prece, que todas as pessoas possam receber essas vibrações de luz, essas vibrações de amor. Abençoa, Senhor, o Alcides, toda a sua família, todos os irmãos que caminham com ele nessa existência, e que nós sabemos, somos uma família. E essa casa é a nossa casa, nosso lar espiritual. E aqui estamos todos hoje juntos. Então, que a sua paz se faça presente em cada coração e que possamos retornar aos nossos lares, levando a paz e a serenidade. Que assim seja.